Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 25 e 26 do 11. E esse cenário que a gente tem aqui é que cenário comprador, né? A gente já viu no último fechamento que o mercado tinha fechado nessa região. A gente comentou que ele poderia continuar já subindo ou vir retestar a região. A gente vê que ele veio retestar a região e foi nos nossos alvos marcados, né? Que era gap do diário, gráfico de 60 minutos e espelhamento da lateralidade, como a gente pode ver aqui, e o retorno dessa perna, alvo de Fibo, né? Então, tudo isso já alertado, né? Então, desde a sexta-feira, o alvo, né, foi de praticamente 3.400 pontos. Se encontrar praticamente R$ 3.000, né? Mais contrato. Só multiplicar esse valor, né? Então, vamos para o cenário de ontem, né? Só reformulando aqui. A gente já sabia, né, que o mercado já tinha terminado nessa região aqui, né? Desculpa, nessa região aqui, na sexta. Então, o cenário que a gente teve aqui ontem foi um cenário mais lateral, né? Porque o mercado sente essa FIBO de 50%, né? E aí o mercado fica brigando nessa região aqui, né? Fica uma briga entre compradores e vendedores, né? Nessa região. E a gente já vê que hoje já começa com força totalmente compradora, né? Aqui eu vou deixar o cenário explicar o porquê, né? Quais eram o cenário e por que o mercado também segurou aqui nessa região. Então aqui, ontem, como a gente pode ver, né? O mercado começa numa força vendedora e fica, né? O mercado não consegue passar desse cenário aqui, ó, onde ficou praticamente lateral, né? Quem já tem o conhecimento de operar lateralidade é o mesmo jeito de operar aqui dentro, né? Ó, não muda, né? Só tem que saber os pontos de entrada exato, né? Trabalhar nas falhas. E a partir desse movimento que o mercado deu hoje, né? Aqui já começa o dia com força compradora, né? Aqui o mercado já começa numa região de gap, né? Então aqui já entra a força compradora. A gente já sabe que teria os alvos do espelhamento da lateralidade, teria o alvo do gráfico de 60 minutos, né? Os gap magnéticos, que teria nessa região aqui, né? A gente analisando nos 60 minutos a gente pode ver aqui aberto, né? Então é um alvo que o mercado tende a ir buscar, né? Aqui também, deixa eu só olhar. Eu acredito que ele buscou aqui também, ó. Isso mesmo. Então aqui teve mais um alvo ainda, que é o alvo da inflexiva ali, ó. Isso mesmo, tá? Então teve 3 alvos nessa região, né? Então hoje, a partir desse movimento, a gente pode ver que o mercado já começou a fazer o quê? Movimento de descendente, né? Ó, primeiro movimento que o mercado fez, compradores aceleram o preço, rompe essa primeira região, volta para retestar, né? Aqui também estava uma região de FIBO, como eu sempre explico, ó. Vou deixar ela de outra cor, deixar ela um verde, nível 2. Então, a partir do movimento que o mercado falha de romper esse fundo, a gente vê que ele rompe esse primeiro topo, microtopo, né? Não conseguindo passar de imediato dessa primeira região. O mercado volta para retestar. Aqui novamente faz um movimento de compra. E a gente vê que o mercado busca o primeiro alvo de FIBO, faz o reteste, né? E aqui a gente já começa a ver, ó, que o mercado já começa a fazer topos e fundo mais alto, né? E a gente analisando por esse cenário, a gente já pode observar que já entra a força compradora, né? Como tem região de interesse, a gente vê que a primeira região tem realização, que é o gráfico diário, né? Então, nesse primeiro cenário, primeiro alvo de FIBO, o mercado já retorna, né? Vendedores também tentam acelerar, falha, aqui praticamente faz um fundo. Se eu for colocar uma FIBO laranja aqui, ó, é a mesma coisa, região de 50%, ó. Então, como a gente pode ver, ó, o mercado segura, ó, pode ver que vai nos alvos também, né? A mesma FIBO, um outro jeito de colocar, ele também vai no alvo. Então, fazendo esse fundo mais alto, faz um fundo duplo, novamente o mercado sobe para realizar esse gráfico de 60 minutos. Chegando nessa região, a gente vê que o mercado não tem força para descer, né? Vendedores não conseguem puxar para baixo, né? Então, a partir do momento aqui, faz um fundo mais alto novamente e busca a região da lateralidade e do gráfico, né? Que é do topo aqui, ó. 15 minutos, 60 minutos, a gente tinha visto aqui, ó. Busca exatamente esse alvo aqui, né? E após buscar esse alvo, aí sim, entra uma força mais vendedora, né? Fazendo fundo mais baixo e topo mais baixo nesse cenário, né? Aqui também, se eu fosse colocar a FIBO, colocar 15 minutos daí, que a gente vê que vai exatamente, né? Ó. A partir do momento que o mercado tinha deixado esse cenário, né? E a gente vê que na sexta-feira, vou deixar no nível 4 para poder explicar exatamente, ó. Então, se a gente tivesse a FIBO aqui de baixo, desde esse movimento que ele teve, que ele buscou na sexta, a gente vê que ontem ele ficou brigando nessa região, né? Então, hoje, se a gente fosse ajustar nossa ferramenta, a gente vê que o mercado paga exatamente no alvo de FIBO, né? Se a gente ajeitasse aqui, para a gente poder rastrear o nosso movimento do preço, aqui também, fazendo experimento desde esse movimento, ó. Então praticamente ele deu nos alvos, né? E se a gente fosse usar a FIBO também de projeção, ó, a gente vê que, fazendo experimento desse rompimento,
mercado chega no meio 1%. Então aqui praticamente a gente teve quantas confluências para ele chegar no alvo? Teve alvo de Fibo, Fibo, a gente está falando desse movimento aqui, né? Dessa perna, então é 1. Tivemos esses outros alvos de Fibo, 2. Alvos aqui para buscar, 3. Espelhamento da lateralidade, 4. Confluência. Médias móveis aqui, né? Também descendente, 5. Essa Fibo aqui, né? Espelhamento, 6. Então a gente tinha muita confluência para o mercado poder desenvolver o preço, né? Então, isso é o mais interessante, né? O nível de conhecimento das ferramentas e o porquê, né? Porque o mercado é movido a propósito, né? Como eu sempre explico, né? Então, praticamente o cenário foi esse, né? Foi bem mais tranquilo, né? O mercado praticamente, como a gente pode observar aqui, ó, desde o dia, desde o movimento que ele fez aqui, ó, foi fazendo fundo mais alto. Esse foi o movimento que o mercado veio fazendo, né? Até chegar nos alvos, né? Se a gente for olhar o gráfico de 2 minutos, ó, tem muito mais negociação. Se a gente for olhar no gráfico de 30 minutos, ó, mesma coisa, ó, a gente vê uma tendência de alta, né? A gente colocar uma média de 9 períodos aqui, ó, a gente vê que ela ficou bem alinhada, ó, junto, que é a roxa agora. Né? A partir do momento que o mercado rompeu aqui, ó, nesse cenário, a gente vê que o mercado subiu nessa tendência de alta, né? 60 minutos, a gente vê que ele tá bem forte, né? Chegando agora nessa região, o que a gente pode esperar? A gente sabe que tem alvos mais acima, né? Aqui ele pode fazer 2 tipos de cenário, né? Aqui, ou ele pode agora criar uma impulsão para buscar esse topo aqui, né? Desse cenário. Ou ainda assim pode começar a entrar força vendedoras aqui, né? Tal. E o mercado poder fazer uma correção um pouco maior ou ficar um pouco de lado aqui ainda, né? Brigando nessa região, né? Mas a probabilidade maior dele tá de buscar essas regiões, né? Então, como a gente pode analisar aqui, a gente sabe que a maior região de interesse... Deixa eu ver aqui, ó. Temos esse topo, né? Para o mercado buscar, mas a gente já está acostumado, já sabe que ele não faz tudo num dia, né? Então não adianta ficar com viés para um lado, né? Porque aqui ainda, ó, tem essa média de 400, ela é bem forte, ela vai estar confluindo praticamente com esse topo aqui, ó. Então tem a probabilidade então do mercado buscar essa região de topo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então tá bem simples, né? O mercado passando dessas regiões, se ele sente aqui, pela essa última perna que ele fez com esse movimento de hoje, tem essas regiões aqui para o mercado sentir. Se ele falha aqui e faz um topo mais baixo, ele tem essas regiões de fibra para vir buscar, né? Rompendo, ele pode querer novamente vir buscar essas regiões, né? Dependendo da força, tem gap, tem alvos, tudo aqui, né? Tudo isso daqui são todos alvos, né? E se o mercado passar aqui, a gente vê que já conflui com o primeiro e segundo alvo, confluindo com média de 400 aqui, tudo, né? Então, nesses cenários que o mercado se encontra, a gente aguarda, né, para nossa tomada de decisão. Dentro desse espelhamento também da lateralidade, o mercado pode buscar vezes 2 o alvo, né? Então, vai depender muito, né, de como que o mercado vai interpretar essas regiões. Como chegou também aqui na região de 61% da FIBO, não pode ter realizações aqui, né, como a gente viu nesses gráficos e tal, fazer esse movimento corretivo agora, aí ele continua, né, fazendo movimento de alta, né? Ou, dependendo da força que ele sentir nessas regiões, ele pode fazer uma correção até um pouco mais profunda, para daí sim dar sequência. Então, como eu sempre explico, né, a gente trabalha sempre com mais cenários, não adianta trabalhar com 2 cenários, que senão você acaba ficando refém do preço, né? Então esse foi o fechamento do dia 25 e 26 do 11.